Olá, estou fazendo uma explicação de como que vai fazer a correção dessas respostas nessa planilha, onde tem todas as questões. Então, o primeiro passo seria pegar a planilha. Então, a planilha está lá no Google Drive do Manuel Bonifácio. Então, vocês têm que entrar com o usuário e senha do Manuel Bonifácio, encontrar a planilha dentro da pasta atividades referente à turma fundamental, médio ou curso técnico, achar ela e fazer o download, tá? Então, o primeiro passo, não trabalhar com nada online, porque você pode, por acaso, mexer alguma coisa e atrapalhar a resposta oficial, que vai ficar online. Então, eu sugiro o seguinte, clica na planilha, ou clica com o botão do lado direito para abrir essa aba aqui de opções, ou vem aqui em cima nesses 3 pontinhos que ela também abre essas abas. Primeira coisa é fazer download. Faz o download do arquivo, da planilha para o seu computador. Escolhe a pasta, salva, escolhe o nome que você quer salvar e depois vamos abrir ela. Então, eu já baixei a planilha certa, né, que nós vamos usar para explicação. E ela vem, dependendo do navegador, ela aparece ou aqui em cima, no caso do Firefox, no caso do Chrome, aparece aqui embaixo, dizendo o nome dela e que ela foi baixada. Então, a gente clica nela e abre, tá? Ou clica na pasta para localizar ela. Ela já está aberta aqui, tá? Então, aqui eu peguei ela, um pouquinho, deixa eu voltar no lugar onde ela está, com as questões. A gente vai pegar e deixar somente as questões que vai utilizar. Vou fazer assim. Tá? Então, é o seguinte, vamos pegar aqui o questionário. Deixa eu só voltar aqui essas informações para gravar para vocês. Então, ele vai aparecer com todas as matérias. No caso aqui, a explicação é para a matéria de história. Então, as questões de história, por acaso, nesse questionário, já são as 5 primeiras. Então, o que a gente vai fazer? Apagar o que não vai precisar. Então, a gente pode selecionar o que não vai precisar. E, no caso, aqui está no final, a gente vem aqui e apaga tudo. Apaga elas, as informações. Se tivesse no meio, nós poderíamos excluir. E aí, quando pede para excluir, ele move as colunas mais para perto da informação onde a gente está apagando. Então, no caso, as de histórias estão aqui. Então, são 5 questões. Eu vou pular uma célula, na outra célula, eu vou colocar a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, referente a 5 questões. E na outra coluna vão aparecer as notas. Tá? Então, eu vou diminuir o tamanho dessas células, que não precisa ser desse tamanho, tá? E vou vir aqui e inserir uma linha para inserir esse gabarito. Então, inserir, linha. Vou escrever aqui, né? Bom, as informações que foram me passadas aqui do gabarito são as alternativas, então depois eu vou ter que olhar lá na planilha, né? Então, primeira questão, alternativa A, segunda questão, alternativa C, terceira questão, alternativa A, quarta questão, alternativa A, e quinta questão, alternativa B. Então, o que nós vamos fazer? Se essas questões só tem um item como resposta, então fica fácil, tá? Para a gente fazer esse gabarito. Então, a gente vai usar, aqui no Excel, a gente chama de formatação, usando fórmulas, e podemos fazer a formatação condicional também para verificar essas respostas. Então, para inserir a fórmula, a gente pode procurar no banco de dados, aqui nesse appzinho, ou se a gente já souber a fórmula, a gente já pode digitar ela direto. Normalmente, ela começa com igual. Então, eu vou dizer o seguinte, é igual C. Vou colocar o parêntese, que é da fórmula, e vou dizer o seguinte, se essa célula aqui, que é a primeira questão, for igual à resposta que tem que aparecer aqui em cima,
vai ter que colocar uns dois, um ponto e vírgula aqui para separar essa opção. Vou abrir aqui para vocês verem como é que ficaria. Então, seria uma condição de verdadeiro ou falso. Então, se o teste lógico, que é a resposta que está nessa célula D3, for igual à resposta da D2, ele vai me dizer verdadeiro 2, que seria a nota inteira da questão. Se for falso, 0. Tem como colocar aqui um jeito desta opção aqui ficar fixa. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Isso, aqui é F4. Tá? Então, a gente aperta F4 e quando a gente puxar a fórmula, sempre ela vai manter a resposta nessa célula aqui D, na segunda linha, tá? Então, lembrando, F4 com ele selecionado, tá? Então, vamos lá. Ok, coloquei aqui. Vai dar 0 no momento, porque eu não tenho nenhum texto escrito ali em cima, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar o texto. Eu vou colocar as formatações aqui. Normalmente a gente pode puxar, né? Então, quando é fórmula, a gente pode puxar ela ou para lateral, aqui nesse cantinho, quando ele vira um maisinho, ou para baixo, né? E ele puxa o que a gente pôs em cima de fórmula, tá? Então, isso facilita muito o nosso serviço de não ter que copiar e colar essas informações. Então, vamos fazer aqui a resposta da questão 2. Então, vocês podem verificar aqui, ó, que ele puxou a informação que ele está usando agora. A resposta que está na linha 3, na coluna E, só que ele manteve ali a resposta da célula D2. Então, agora não é essa a resposta mais. A resposta está na coluna E. Então, eu venho ali e altero para E. Apertei Enter, tá certo. Eu pego aqui depois e puxo essa resposta e ele vai conferir depois para mim, tá? Vamos fazer a próxima. Então, a próxima é a coluna F. É só trocar um D por F. O próximo é coluna G. Então, nós vamos vir aqui, trocar o E por G. Melhor, o B por G, né? Coluna 5 também é um D. Vamos trocar agora por H. Apertei Enter, isso aqui tá certo. Então, nós vamos pegar, podemos pegar mais de uma e puxar a formatação. Tá? Puxei a formatação, tá tudo aqui. Depois, nós vamos pedir apenas em nota, podemos pedir para ele fazer a soma, ou podemos apenas colocar assim, né? Igual a coluna, que nós temos um valor, vamos apertar o mais no teclado e vamos selecionando de um em um os lugares onde terá a resposta que ele vai somar para a gente. No final, apertem Enter. Então, depois eu pego somente o maisinho e vou puxar a formatação também. Tá? Então, é o seguinte, tá tudo 0 aqui, né? Então, vamos olhar lá as respostas no questionário para colocar aqui e fazer o teste. Então, eu abri o questionário pelo blog do Manuel. Eu não tenho acesso a esse questionário, só para conferir. Atividade 2, nono ano. Então, vamos aqui colocar o nome de um aluno qualquer, só para a gente passar para a próxima aba, a aba que tem as questões. E vamos lá procurar as respostas. Então, aqui, era a questão 1, era a resposta A. Então, eu venho aqui e copio ela. Opa, sumiu, vamos de novo. Copiou. Vamos voltar lá na nossa planilha e vamos colocar onde tinha o A, aquela resposta. Tá? Então, vejam aqui que na resposta, onde nós estávamos colocando a formatação, para corrigir, já mudou de 0 para 2. Então, vamos para a segunda questão. A resposta certa é a terceira, item C. Então, vamos lá. 1, 2, 3, aqui, C. Então, vamos copiar. Ctrl C. Vamos lá. Ctrl V. Então, vejam que já mudou ali.
Agora, a próxima questão, a resposta é A. Então, vamos lá para a próxima questão. Copiou, Ctrl C, foi lá, Ctrl V. Tá? Então, verifiquem, terceira coluna já com as respostas. Agora, mais uma. Vamos lá. Letra A também. Ctrl C. Tem aqui, Ctrl P. Então, vejam, quarta coluna já com as respostas. A última questão, a resposta era B. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Coloquei aqui. E aí, vou puxar aqui só um pouquinho para não ver aquela parte. Bom, tá aqui. Então, temos aqui já os valores das respostas aparecendo. Aqui na última coluna, a nota. Então, o que podemos fazer para facilitar na hora de corrigir agora, passar a nota para uma planilha? Então, o que acontece? Eu tenho aqui esse formulário, as respostas estão organizadas pela ordem do que ele chega. Normalmente dia, mês e ano, mas aqui ele está fazendo um padrão diferente, mês, dia e ano, e coloca a hora que o aluno respondeu. Então, normalmente lá no questionário que está lá, a gente não mexe, porque fica fácil de alguém que for conferir se entrou uma resposta a mais, verificar que no final que essas respostas a mais entraram, tá? Porque se a gente colocar esse documento que fica lá online para todo mundo ver em ordem alfabética, pode ser que alguém olhe e não verifique essas respostas aqui no final. Mas isso é irrelevante, né? E depois a gente, de vez em quando, vai ter que dar uma conferida, porque esse questionário está aberto, né? Então, como é que eu vou fazer ele ficar em ordem alfabética? Tá? Então, eu vou vir aqui, vou pegar a primeira linha que tem resposta, vou selecionar até o final, selecionei a linha inteira, tá? E aí a gente vem, deixa eu ver aqui, nessa versão, classificar e filtrar. Para quem tiver uma versão mais antiga, ele vai estar em dados, alguma coisa relacionada com dados, e vai aparecer o mesmo termo, classificar. Aí a gente vai clicar lá, personalizada normalmente, para não dar muita bagunça, né, para a gente ver aqui o que está fazendo. Então, vai classificar por qual coluna? Pela coluna de nomes. Em qual coluna estão os nomes? Na coluna B. Então, nós vamos colocar a coluna B. Tá? Se vocês tiverem mais informação para colocar, por exemplo, se fosse um formulário, tivesse um formulário de uma matéria, mas que tivesse sido aplicado em várias escolas diferentes, e tivesse a opção de marcar as turmas, de marcar qual a escola, então nós poderíamos incluir aqui em adicionar nível e classificar pela outra coluna, a coluna da série, a coluna da escola, da turma, e aí faz essa classificação. No nosso caso é só isso aqui, colocou em ordem alfabética. Então, o aplicativo coloca em ordem alfabética, só que tem que lembrar o seguinte, no Google, se vocês forem passar a nota depois para o Google Sala de Aula, vai estar em ordem alfabética, mas essa ordem alfabética não vai estar bem certa com o nosso diário. Então, no SGDE vai estar um pouquinho diferente, tá? Mas já facilita estar em ordem. Então, nós vamos fazer o seguinte, para achar o nome e a nota, fica mais fácil substituir aqui. Então, nessa segunda coluna onde ficou o sim, se ele conferir o nome, nós vamos colocar um igual, e vamos ir lá na coluna onde tinha a nota. Então, aqui era a coluna da nota, o total da matéria, e vamos colocar ela aqui. Tá? Podemos colocar centralizado para ficar mais bonitinho. Depois a gente puxa aqui a formatação até o final. Tá? Então, aí nós vamos ter o seguinte, para nos facilitar a visualização, a planilha está organizada em ordem alfabética, as notas estão aparecendo aqui do lado. Se vocês quiserem depois colocar a formatação condicional para ver
quais as respostas estão certas ou não, conferir quais as respostas mais marcadas, mais erradas. Não dá para pôr formatação condicional, para pôr outras fórmulas e verificar, né, essas respostas aí. Mas no nosso caso, a gente quer algo mais prático, né, o resultado final. Então, tá aqui o resultado final. Se o aplicativo de vocês não salvar automático, clique em salvar. Vocês têm já aí no material de vocês essa planilha, já com a informação dos nomes e as notas das questões. Aí é só passar adiante. Então, seria isso. Qualquer dúvida, depois vocês me procurem, pode mandar mensagem. Eu vou disponibilizar o link para vocês desse material no YouTube, tá bom? Então, seria isso.